Do ofício das leituras do dia 27 de dezembro de 2024, sexta-feira, na oitava do Natal, São João, apóstolo e evangelista. Dos tratados de Santo Agostinho, bispo, sobre a primeira epístola de São João, século V. A vida manifestou-se na carne. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos, o que tocamos com as nossas mãos acerca do Verbo da vida. Quem poderia tocar com suas mãos o Verbo, se não fosse porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós? O Verbo que se fez carne para poder ser tocado com as mãos, começou a ser carne no seio da Virgem Maria. Mas não foi então que começou a ser o Verbo, porque, como diz São João, ele era desde o princípio. Vede como a sua epístola é confirmada pelas palavras do seu Evangelho, que acabais de escutar. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus. Talvez haja alguém que tome a expressão Verbo da vida como se fosse referida a Cristo, mas não ao corpo de Cristo, que podia ser tocado com as mãos. Reparai no que vem a seguir. E a vida manifestou-se. Portanto, Cristo é o Verbo da vida. E como se manifestou? Era desde o princípio, mas não se tinha manifestado aos homens. Apenas se tinha manifestado aos anjos, que o contemplavam e se alimentavam dele como de seu pão. Mas que diz a Escritura? O homem comeu o pão dos anjos. Portanto, a vida manifestou-se na carne, para que, nesta manifestação, aquilo que só o coração podia ver, fosse visto também com os olhos, e desta forma sarasse os corações. De fato, o Verbo só pode ser visto com o coração, ao passo que a carne pode ser vista também com os olhos corporais. Éramos capazes de ver a carne, mas não éramos capazes de ver o Verbo. Por isso, o Verbo se fez carne, que nós podemos ver, para sarar em nós aquilo que nos torna capazes de ver o Verbo. Nós damos testemunho do Verbo e vos anunciamos a vida eterna, que estava junto do Pai e foi manifestada em nós, isto é, foi manifestada entre nós, e ainda mais claramente foi-nos manifestada. Nós vos anunciamos o que vimos e ouvimos. Prestai atenção, nós vos anunciamos o que vimos e ouvimos. Eles viram o Senhor presente na carne, ouviram as palavras da sua boca e anunciaram-nas a nós. Por isso também nós ouvimos, mas não vimos. Seremos nós, por isso, menos afortunados que aqueles que viram e ouviram? Mas então, por que acrescenta, para que estejais também em comunhão conosco? Eles viram e nós não vimos, e apesar disso, estamos em comunhão, porque temos uma fé comum. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo.
E vos escrevemos isto para que a vossa alegria seja completa. A alegria completa encontra-se, como ele diz, na mesma comunhão de vida, na mesma caridade, na mesma unidade,